Olá, primeiro ano. Estamos aqui hoje no dia 10/9/2020 e nós vamos aprender, finalizar essa semana, na página 12, nós temos um conto para fazer, certo isso? E para a gente fazer um conto, tem que ter umas coisas nessa escrita para que ela seja um conto. Por exemplo, olha aqui, ó. A gente tem que saber, tem na mente da gente, como o conto vai começar. Qual será o enredo? Vai falar do quê? Qual que é a história? Qual que é o assunto interessante? Isso é o enredo. Quem mais ou o que mais fará parte desse conto? Como será o final? Qual que é o nome? O conto, minha gente, é uma história pequena. Aliás, podem existir contos muito grandes, inclusive. Mas, normalmente, um conto trata de um assunto específico. Um conto não vai ter várias tramas, várias histórias que se cruzam. O conto, normalmente, tem um foco de uma história que é contada com desenvolvimento, a gente vai desenvolvendo a ideia. De repente tem um clímax, que a história ficou interessantíssima, e desse clímax vem um desfecho, né? O conto é normalmente um texto feito para capturar a nossa atenção, tá bom? Então, por exemplo, se eu vou falar da minha bicicleta, um conto, eu vou falar da minha bicicleta, eu preciso contar uma história a respeito disso. Um conto não é você me relatando, eu gosto de andar de bicicleta, de vez em quando né? Não é isso. Um conto não é isso. Um conto começa assim. Eu curto bicicleta, eu ando na pracinha, por exemplo, né? Estou dando esse exemplo aí da bicicleta. Eu ando na pracinha, acontece que um dia eu estava andando e aí aconteceu alguma coisa. Aí você torna essa história interessante, deixa a gente curioso. E depois que aconteceu a coisa interessante, aí você dá um desfecho para essa história, tá certo? Isso é um conto. Ele pode ser pequeno, apesar de ter o desenvolvimento clímax e fechamento, ele pode ser um texto pequeno. Mas ele tem que contar uma história para gente, ele tem que contar uma trama para gente, ele tem que contar uma coisa interessante para gente, tá bom? Fica a dica aí para montar o conto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Normalmente a gente tem que fazer isso várias vezes mesmo, até a gente aprender. Se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia fazer umas 2, 3, 4 vezes até aprender. Então vamos lá treinar? Bora lá. Para a matemática, nós vamos encerrar os desafios da semana fazendo os desafios 3 e 4 da página 24 e 25, tá bom? É só terminar o exercício que vocês já começaram a fazer no dia de ontem, certo? Se tiver qualquer dificuldade, eu acho que tá bem facinho, mas se tiver qualquer coisa que for na dúvida, me chama que eu te respondo, combinado? E sobre história, nós vamos fazer os desafios da semana, que são da página 42, 43, 44. Nós vamos terminar o assunto que a gente já começou a desenvolver sobre consumo consciente, tá certo? Nós já conversamos um pouco sobre isso, nós vimos conversando sobre isso faz umas semaninhas já, não é mesmo? Até, inclusive, nós conversamos sobre isso no mês passado. Lembra que tinha esse assunto na apostila do mês passado? Tá bem facinho, né? Os desafios aqui. Precisando, chamar a professora, que a gente clareia na hora o que precisar, tá bom? No mais, professora, aqui à tua disposição até às 11h15.